Para quem ainda não me conhece, está chegando agora, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento definitivo da candidíase. E aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase sem remédios. E o tema de hoje é 3 alimentos poderosos para o tratamento definitivo da candidíase. Então, com esse tema, merece uma curtida, não merece, gente? Merece um like? Então deixa seu like, compartilha com uma amiga. Vamos levar essas informações para mais mulheres que estão precisando saber disso, tá certo? Se você ainda não me segue no Instagram, segue aí para você estar sempre recebendo os meus conteúdos, não perder nada. Você que está aqui no YouTube e no Facebook também, se inscreve aí, curte, tá certo? E claro, né, como eu falei, compartilha aí com uma amiga pra gente distribuir conhecimento importante para outras mulheres também, não é mesmo, meninas? Então, o assunto de alimentação bombou. Vocês ficaram muito alvoroçadas com a questão de alimentação. Então, hoje eu resolvi trazer aqui para vocês, é claro, né? Quase sempre quando a gente vai falar, vocês que já me acompanham e já sabem que para acabar de verdade com a candidíase, você precisa de um tratamento específico que tem uma base alimentar. Claro, tem outros cuidados, tem outras coisas para serem feitas também, mas tem que ter uma base na alimentação, senão não tem como acabar com a candidíase de verdade. Então, vocês já sabem disso. E eu preciso, né, desse tratamento completo. Ele tem 3 fases diferentes, cada uma com cuidados diferentes. Então, não adianta, assim, não precisa você se desesperar se em algum momento, em um primeiro momento, uma primeira etapa do tratamento, algum tipo de alimento que, né, talvez você goste mais, precisa ficar de fora. Mas é necessário. Mas é por um certo tempo. Então, eu tenho que lembrar aqui para vocês que temos 3 fases diferentes, com cuidados diferentes em cada uma delas, com duração diferente, tá certo? Tem duração específica, que pode variar de acordo com a resposta do seu corpo, né? Como tem fases diferentes, com cuidados diferentes, não dá para eu sair assim, jogando, trazendo para vocês, isso pode, isso não pode, trazendo coisas assim, né, que vão ser usadas em uma fase e outras não, tá certo? Então, hoje, eu tive aqui o cuidado de trazer para vocês 3 alimentos que são incríveis, que são ótimos, que vão te ajudar muito no tratamento definitivo da candidíase, e que podem ser utilizados em qualquer fase do tratamento. Podem ser utilizados até durante a sua vida, se você achar interessante, tá certo? Então, esses 3 alimentos que eu trouxe aqui são aliados incríveis, muito importantes, poderosíssimos no tratamento definitivo da candidíase e que você pode utilizar em qualquer etapa do tratamento. Não precisa se preocupar, tá certo? Então, o primeiro alimento que eu trouxe hoje aqui para vocês é um que eu acho que vocês já imaginam. Muitas de vocês talvez até já tenham tentado utilizar, tá certo? Óleo de coco. Isso mesmo, óleo de coco é um alimento poderoso no tratamento definitivo da candidíase. Por que que o óleo de coco, ele vai te ajudar no tratamento da candidíase? Primeiro, porque ele é um alimento muito bom. Porque ele tem o teor de gordura saturada do coco, é bem semelhante ao do leite humano, ao do leite materno humano. Então, como tem essa semelhança, a digestão é muito fácil. O nosso corpo utiliza muito facilmente, não tem trabalho para utilizar a energia que está vindo ali do óleo de coco. Então, ele é uma excelente fonte de energia, tá? Ele vai liberar energia rapidamente para o seu organismo conseguir utilizar. Lembra que o fungo cândida está roubando energia do seu corpo? Lembra que ele está provocando hipoglicemia?
tá começando a faltar energia para o seu cérebro, começando a faltar para outras coisas aí no seu organismo, então o óleo de coco ele vai estar te ajudando também com isso aí, com essa energia, tá? Como uma fonte rápida de energia para dar aquela, né, subida ali, aquela sustentada, ajudando o seu organismo a ter essa energia mais rápida, porque ele tem essa digestão fácil, tá certo? Em gorduras boas, tá, gente? E o que mais que tem no óleo de coco? O óleo de coco é riquíssimo. Dessas gorduras, né, metade ou até um pouquinho mais é de ácido láurico e uns 7% é de ácido caprílico. Essas duas substâncias, ácido láurico e ácido caprílico, têm efeitos antifúngicos, têm propriedades antifúngicas. O ácido láurico, né, que é o que está em maior quantidade, ele tem propriedades, tem efeitos antifúngicos, antibacterianos, antiprotozoários, tá? Então ele age ali sobre várias coisas patogênicas, tá certo? Lembrando aqui para vocês, não precisa ter medo que não vai matar as bactérias boas não, tá certo? O ácido láurico e o ácido caprílico, eles vão atuar somente nos micro-organismos patogênicos. Então, vão atacar os fungos patogênicos, eles vão atacar as bactérias patogênicas, as bactérias ruins, mas eles não vão afetar as suas bactérias boas. Então, não vai desregular nada. Não é igual um antibiótico que você toma e mata tudo, não. Tá certo? Só vai afetar as ruins que estão causando problema aí no seu organismo. Tá certo? Outra coisa também. Esses ácidos, né, eles vão ter uma atividade anti-inflamatória. Imagino que talvez vocês já tenham escutado, é bom ter atividade anti-inflamatória, que um corpo inflamado fica mais suscetível a ter problemas, a ter doenças e tal. E sim, você está com uma desbiose, se você está com candidíase, você está com uma desbiose, você está com excesso de fungo aí no corpo, nada está funcionando muito bem, você está com um processo inflamatório geral aí, tá certo? E você precisa sim entregar para o seu organismo coisas que vão ajudá-lo a reduzir essa inflamação. Então, essa atividade anti-inflamatória do óleo de coco vai acontecer porque ele vai ajudar a aumentar a produção de substâncias anti-inflamatórias aí pelo seu corpo, que são as substâncias que vão estar regulando essa inflamação e também vão ajudar a diminuir a produção de substâncias pró-inflamatórias, que são as substâncias que estão produzindo a inflamação, que estão produzindo os danos aí no seu organismo, tá certo? E o fungo Cândida, ele ajuda, né, ele influencia a produção dessas substâncias pró-inflamatórias, então ele facilita essa produção, ele facilita a inflamação pelo corpo. Então, o óleo de coco, ele vai estar atuando também nisso aí. Ele vai estar atuando, né, de todas essas formas. E ainda tem uma outra, tá? Ele vai estar atuando dessas formas, diretamente sobre o fungo, sobre as células do fungo, ajudando a enfraquecer e a matar células de fungo. Ele também vai estar ajudando a regular processo inflamatório que está acontecendo aí. Então, essa inflamação que está acontecendo aí exageradamente, ele vai ajudar a controlar também, ele vai estar ajudando aos poucos a controlar essa inflamação, tá certo? E também auxilia na função intestinal. Ah, é porque é oleoso e vai soltar o intestino? Não somente soltando o intestino, tá? Às vezes, em casos de diarreia, ele também consegue ajudar a ter algum efeito. E não é só a questão de serem compostos, né, dos óleos que estão ali presentes no óleo de coco ajudarem a melhorar a função intestinal pela questão da oleosidade, mas também lembra que ele tem efeito antibacteriano, efeito antifúngico e que atua somente nos fungos, bactérias ruins, nos patogênicos. Então, ele vai estar, de alguma forma, ajudando também, contribuindo para o equilíbrio da microbiota saudável do intestino. Então, ele também vai tendo esse efeito de ajudar a enfraquecer não somente os fungos ali, mas as bactérias ruins também que possam estar presentes. Com isso, vai ajudando as bactérias boas a ganharem mais espaço, tá certo? E como que você pode usar o óleo de coco? Gente, o óleo de coco é tão versátil, tão versátil. Você
pode usar, o que eu recomendo, que você use pelo menos, tá, uma colherinha de chá por dia. Se quiser e puder e seu organismo aceitar bem, você utilizar mais 2 colherinhas, tá bom, pode sim, tá? Mas uma colherinha já tá te ajudando muito. E como que você faz isso? Você pode pegar direto a colherinha e tomar puro mesmo, se você não se importar em estar sentindo aquele sabor ali mais oleoso e tal, não tem problema. O gostinho é bom, tá? O gostinho é um gostinho bem de coco mesmo, sabe? Um gostinho bem suave de coco. Mas tem gente que não se sente bem com a textura bem oleosa, né? É um óleo. Então, você pode colocar, comer direto. Você pode colocar no cafezinho ou no chá, né, em alguma coisa quente para te ajudar a misturar isso. Você pode colocar numa panqueca, você pode colocar, às vezes na hora de você preparar os ovos pela manhã, ovo mexido, bota lá também. Você pode colocar em receitas, tá certo? Você pode cozinhar com óleo de coco. Só não recomendo assim fritar, deixar numa temperatura alta demais, que senão ele pode começar a perder aí um pouco das propriedades. Os óleos ali vão sofrendo umas modificações, tá certo? Mas se você não vai fritar ali, então para botar no bolo, ótimo, bota num bolo, bota num biscoito, para você colocar, né, como eu falei, numa panqueca, no chá, no café. Eu, por exemplo, tomo no café. Adoro, gente. Eu acostumei tanto com o sabor do café com óleo de coco que eu sinto até falta quando não tem o óleo de coco do cafezinho que eu tomo, né? Meu marido já toma direto. Ele pega na colher e toma. A Maria tá lembrando aqui que já tem um sem sabor, para quem não gosta. Tem um sem sabor também. Isso, a Edivânia também põe no café. A Aline falou que toma em cápsula. Pode ser em cápsula também, tá, gente? Não tem problema. Mas eu acho mais prático o óleo mesmo que você tem aí em casa, você já usa para tudo. O que mais vocês estão colocando? Qualquer óleo de coco? Então, Edivânia, especialmente assim, um óleo de coco que tenha uma acidez inferior a 0,5%, tá certo? Então você vai ver lá, às vezes vai estar escrito, não é uma padronização muito específica assim, sabe? Mas normalmente o óleo de coco extra virgem vai estar lá como 0,5% ou menos, né? Alguns com 0,3%, outros com 0,1%, depende da marca, mas menos de 0,5% a menos de acidez, tá? No máximo 0,5%, já é bom. Várias marcas, gente, eu já utilizei de 500 mil marcas diferentes, tá? Eles normalmente são bons, são boas procedências. Pode procurar aí o que você encontrar, o que tiver na promoção, o que você encontrar aí no mercado, na farmácia, na loja de produtos naturais, na internet. Então, assim, o óleo de coco é maravilhoso, tá? Não tem uma especificação assim tão grande, não. Tá bom? Aquele óleo de coco comum que você encontra ali, não tem erro, tá? Assim, até hoje, pelo menos, eu não vi nenhum que fosse ruim, tá certo? Uma dúvida sobre o café. O café não pode tomar para quem tem cândida? Pode sim, tá? Pode tomar, só não pode exagerar, para não atrapalhar questões do seu metabolismo e também não atrapalhar a absorção de alguns nutrientes, tá certo? Mas você pode tomar ali o seu cafezinho pela manhã, não tem problema não. A Francisca tá falando que ela mesma faz o óleo de coco caseiro, muito bom. Deixa eu ver aqui no YouTube o que vocês estão falando. Quem tem problema com triglicérides pode usar óleo? Pode, tá? Pode sim. Tem o diabetes, o óleo de coco é bom também. Gente, o óleo de coco ele não vai ter uma influência direta na diabetes, tá? Ele vai ter influência... O que eu tô falando aqui é na inflamação, né? Ele vai ter funções anti-inflamatórias, vai ter funções antifúngicas, tá certo? Ele não vai ter uma influência direta aí na diabetes, no controle glicêmico, tá? Ele não vai atrapalhar em relação a isso, não. E você, como eu falei aqui, você pode utilizar de várias maneiras aí. Você ingere, tá? Ingere o óleo de coco todos os dias, ele vai ter todas essas funções aí dentro do seu organismo, mas também
você pode utilizar localmente em sintomas da candidíase, os sintomas vaginais. Você também consegue utilizar localmente ali, ajudando a aliviar. Vai acabar com a candidíase? Não vai acabar com a candidíase, tá certo? Vai te ajudar a amenizar um pouco os sintomas locais. O que vai acabar com a candidíase de verdade é o tratamento completo, que vai acabar com o excesso do fungo que está lá no seu intestino, que está espalhado por todo o seu corpo, mas principalmente no intestino, tá certo? E reequilibrando, né? Trazendo o equilíbrio de volta para o funcionamento do seu corpo, para esses fungos não conseguirem crescer novamente, porque o fungo cândida faz parte da gente, mora na gente, tá ali só esperando o momento para conseguir crescer. Então, a gente tem que cuidar de tudo isso para que ele não cresça novamente. Então a gente tem que acabar com a candidíase, né? Acabar com o excesso do fungo que está aí nesse momento e impedir que ele consiga crescer novamente. E o óleo de coco sozinho não vai fazer esse milagre não, tá, gente? Então eu tô trazendo aqui, ele é poderosíssimo, ele vai te ajudar tanto internamente quanto externamente também, pode te trazer algum alívio, porém não basta você tacar um monte de óleo de coco na alimentação e achar que vai fazer milagre, tá? Ele é ótimo, mas ele é um complemento, tá certo? E você pode usar direto, tá? Pode usar direto, não vai te trazer nenhum problema, não. Pode ser sim em qualquer fase. É claro, quando eu tô falando assim, não vai te trazer nenhum problema, gente, para a maioria das pessoas. Pode ser que talvez alguém não aceite muito bem, o organismo não tolere muito bem, pode, tá? Como qualquer coisa que existe, coisas mais saudáveis assim, pode acontecer, em algum caso mais raro, de uma pessoa não tolerar bem, tá certo? Mas se você utilizou óleo de coco, viu que não foi legal, então deixa quieto, tá certo? Deixa quieto, não usa. Até hoje, se não me engano, que chegou até mim, né? Claro que me falaram, né? Não tem como eu ler o pensamento de todas as pessoas, mas teve uma aluna só do meu método que falou que o organismo dela não aceitou muito bem óleo de coco, não. Uma só, tá? De centenas, só uma que não se deu muito bem com óleo de coco, tá certo? Então, experimenta aí. Se não aceitar muito bem, então deixa de lado, porque tem muitas outras coisas que podem te ajudar no tratamento definitivo da candidíase, tá certo? Uma colher de chá pode ser a qualquer momento do dia, não tem problema, na hora que você lembrar, na hora que fica fácil. Gente, tem coisa que tem hora certa, tem coisa que tem o momento certo para fazer, para utilizar, mas tem coisa que é a hora que fica mais fácil para você colocar na sua rotina, a hora que fica mais fácil para botar aí nos seus hábitos, para você não esquecer, para você conseguir utilizar todos os dias. O óleo de coco é uma dessas coisas. Então, para mim, por exemplo, no meu caso, fica fácil para mim, não esqueço nunca. Até quando eu viajo, eu carrego um sachêzinho de óleo de coco no meu café da manhã. Na minha primeira xícara de café que eu tomo, no café da manhã, eu coloco ali a colherinha do óleo de coco. E pronto, para mim funciona bem assim. Para outras pessoas, preferem no almoço, preferem antes de dormir, né? Isso varia. Então você pode utilizar essa colherinha de chá e do óleo de coco no momento em que fica mais fácil para você, tá certo? Não tem problema nenhum, não. Então vamos lá, meninas. Vamos correr aqui, tá, gente? Que hoje eu não posso ficar indefinidamente aqui, igual às vezes eu fico respondendo perguntas para vocês. Eu amo, tá? Mas eu tenho um compromisso com as minhas meninas às 8h30. Outra coisa, gente, o outro alimento que eu trouxe aqui para vocês hoje. Vamos lá. Opa, peraí. Deixa eu... Ai. Pronto. Vamos lá então, gente. O segundo alimento que eu trouxe aqui para vocês, que é poderoso no tratamento definitivo da candidíase, imagino que talvez vocês já tenham até ouvido falar, é o alho. Isso mesmo, o alho é um alimento
poderoso para o tratamento definitivo da candidíase. Por quê? Porque o alho tem efeitos, dentre vários efeitos que o alho tem no nosso organismo, ele também tem efeito antifúngico. O efeito antifúngico dele acontece principalmente por um composto chamado alicina. Tem outros compostos que também têm algum efeito, mas esse tem uma quantidade maior, ele tem um efeito antifúngico bem bom, tá certo? Só tem uma coisa, que essa alicina, ela é volátil. O que isso quer dizer, né? Depois que você macera o alho e tal, ela tem que ser liberada, tá? Não adianta, ela é liberada quando as células ali que compõem o alho, elas são quebradas, rompidas, né? Então, para essas células se romperem, você tem que picar, amassar, né? Socar. Então, ele tem que ser macerado ou mastigar, né? Tem gente que pega e mastiga e pronto. Então, tem que ser assim para liberar essa alicina. Só que esse composto, ele rapidamente vai perdendo as propriedades, né? Ele vai sendo inativado em contato com o ar, ele vai perdendo essas propriedades, tá certo? Então, por isso tem que fazer na hora, tem que usar ali na hora. Então, pica ou amassa, coloca ali na sua comida como uma finalização, não deixa aquecer demais, tá certo? Porque como ele não exatamente evapora, assim, ele também, né? Mas ele vai perdendo, né? Com esse contato com o ar e tal, ele vai perdendo essa função antifúngica, vai perdendo essa propriedade. Então, tem que ser utilizado, né? Pica lá, amassa, bate e usa, tá certo? Mas não aquece demais também, porque ele também vai se aquecer demais, vai perdendo também essas propriedades, tá certo? Também não adianta, gente, eu já vi gente falando assim, como que eu uso alho? Como que eu como alho? Eu uso como se fosse um comprimido. Também não vai adiantar, você tem que amassar, para liberar melhor essas substâncias, você tem que amassar, tá? Você tem que liberar essas substâncias que estão guardadinhas dentro das células que compõem o alho, tá certo? Então, como que você faz? Vai preparar um ovo mexido pela manhã? Pica ali um pouco de alho e joga ali no meio, tá certo? Você vai preparar uma salada, um tempero, um molho, pica ali o alho, amassa, bate ali junto e coloca. Às vezes, sabe o que você pode fazer? Como uma finalização, que aí vai ser um aquecimento por menos tempo e você ainda vai conseguir manter um pouco mais essas propriedades. É claro, vai acabar perdendo um pouquinho, mas você consegue manter um pouco mais. Às vezes, quando você for fazer um creme, né, um caldo, tá? Agora que tá frio, né? Então, para você finalizar, desligou lá, acabou, você vai bater o caldo, bate o alho junto, tá? Pega lá o alho inteiro, bota para bater junto, que isso também vai estar te ajudando, tá certo? Então, isso aí para o alho, mas aqui, olha, gente, tem 2 cuidados aqui para você, tá? 2 cuidados com o uso do alho, tá certo, gente? Ele tem ação vasodilatadora. O que isso quer dizer? Ajuda a baixar a pressão. Então, se você tem problema de hipotensão, se você tem a pressão mais baixa, tem uma tendência a ter a pressão mais baixa, cuidado, não exagera no alho, tá certo? Não exagera no alho se você tem problema de pressão baixa, tá? Outro cuidado também a respeito do alho, principalmente no exagero, tá? É que ele tem bastante frutano, ele é um FODMAP, tá? Não sei se vocês já ouviram falar dos FODMAPs, que são alguns alimentos que possuem alguns tipos de carboidratos que são mais facilmente fermentáveis, não só por fungos, pelas bactérias em geral, mesmo as bactérias boas no nosso organismo, tá certo? Então, ele tem essa facilidade para ser mais fermentado, ele é mais facilmente fermentado pelas próprias bactérias que estão aqui no nosso intestino. Então, para algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior, pode provocar gases, tá certo? Então, se você aumentou um pouquinho ali o consumo de alho, percebeu que está ficando com mais gases, então
diminui de novo, tá certo? Porque ele é um FODMAP, tá? Ele tem uma quantidade maior de um carboidrato que chama frutano, que vai facilitar aí, ele é mais facilmente fermentado, né, por algumas bactérias do trato gastrointestinal aí, do trato digestivo de algumas pessoas um pouco mais sensíveis, tá certo? Edivânia, banho de assento e acrescentar o alho pode? Acrescentar o alho no banho de assento eu nunca vi não, tá, Edivânia? Aqui eu tô falando, eu tô trazendo aqui para vocês, né, como alimentos, tá certo? O que eu tô trazendo aqui para vocês é uma questão de alimentação, é para você ingerir, tá certo? Então vamos lá, meninas, daqui a pouco, deixa eu ver mais alguma perguntinha. Juliana, pode engolir metade do alho? Então, Juliana, o ideal do alho para você ter um efeito maior é picar, tá? Pica aí, mistura com alguma coisa e engole, mistura aí como um tempero de alguma coisa, de uma salada, de algum vegetal que você vai comer. Você só engolir a metade do alho, ele não vai ter todo o efeito que poderia ter, né, como quando você amassa. Porque você vai liberar um pouco, porque vai estar cortando ali no meio, mas uma grande parte dessa alicina que vai estar ali não vai ser bem utilizada, bem liberada, tá? Darlene, pode tomar na água? Darlene, pode até tomar na água, mas como eu falei, vai perdendo um pouco dessas propriedades, tá certo? Pode ser bom para outras coisas, mas no caso desse composto alicina, que tem esse efeito antifúngico maior, ele vai se perdendo um pouco, tá certo? A Juliana está perguntando se tem o mesmo efeito tomar a cápsula de alho que vende nas farmácias. Sim, Juliana, aí nesse caso já é mais estabilizado, ou o óleo de alho, ou a cápsula de alho, mas aí também tem que ter um cuidado ainda maior, porque aí como vai ser um pouco mais concentrado, você tem que tomar um cuidado maior ainda com essa questão da pressão, tá? Com a questão aí de baixar muito a pressão. Então, se você tomou e começou a sentir muito sono, muita sonolência, muita fraqueza, algumas pessoas até meio que uma sensação de que vai desmaiar, então deixa quieto, tá certo? Se você já tem uma pressão mais baixa, se você já tem essa tendência, então deixa quietinho aí, tem outras coisas, assim como eu falei do óleo de coco, né, também tem outras coisas que vão te ajudar, tá certo? Vamos lá, que mais? A Aline falou que tá tomando cápsula de alho, percebeu que a barriga tá fazendo muito barulho, se pode ser? Pode ser, tá certo? Esse barulho que você tá fazendo aí, se for acompanhado, né, por um aumento de gases, pode ser do frutano que pode estar presente aí e tá sendo fermentado por bactérias intestinais, tá? Rosimeire, pode fazer o chá de alho e tomar? Então, Rosimeire, vai ter algum efeito, porém, como eu falei, quando você aquece o alho, essa alicina que tem o efeito antifúngico, tem uma concentração maior aí, né, do efeito antifúngico, uma das maiores contribuidoras, nem sei se existe essa palavra, né, gente? É o que vai contribuir mais para o efeito antifúngico, ela vai sendo inativada, tá? Então ela vai se perdendo um pouco. Pode ajudar em outras questões, com outros compostos, mas esse composto, quando você aquece, ele vai reduzir, né? Vai sobrar alguma coisa? Até vai, mas vai estar numa concentração menor, tá certo? Então, o que é mais potente aí nesse caso, né, que vai estar entregando para o seu organismo uma quantidade, uma concentração maior dos compostos que terão o efeito antifúngico, é você utilizar ele, que vai ajudar muito, vai contribuir demais no tratamento definitivo da candidíase. É a cúrcuma. Exatamente, cúrcuma ou açafrão da terra, tá certo? Então, gente, o que a cúrcuma faz? Ela não vai ter um efeito direto sobre o fungo, mas ela vai ter um efeito anti-inflamatório,
também vai ajudar a reduzir essa inflamação, esses danos aí, né? Tá tudo inflamado, né? O organismo, quando tá liberando muitas substâncias pró-inflamatórias, ele tá causando danos, né? Causando danos ao próprio organismo, tá certo? E o fungo também tá ajudando, tá incentivando o organismo a liberar mais substâncias inflamatórias, pró-inflamatórias. E a cúrcuma vai estar ajudando nessa questão, tá, da inflamação. Então vai ter efeito anti-inflamatório, vai ter um efeito antioxidante também. O que é esse efeito antioxidante? Tudo que a gente faz, né, as próprias reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo produzem radicais livres. Tá? Os radicais livres são pedacinhos ali de moléculas que são muito reativas, que se grudam em células, se grudam a outros compostos, a proteína se grudam a outras coisas, a outras moléculas e causam danos, tá certo? Então, quando alguma substância ela tem efeito antioxidante, quer dizer que ela se liga, que ela ajuda a inativar esses compostos, esses radicais livres. Então, com isso, vai estar reduzindo os danos que acontecem aí no corpo. E com isso, o corpo consegue se regenerar, se recuperar mais fácil. E uma coisa bem importante aqui em relação à cúrcuma, gente, cuidado com a procedência, tá certo? Então, sempre procure a cúrcuma ou açafrão da terra, mas olhem a procedência, tem que ser ali puro, porque muitas vezes você vai ali no mercado para comprar açafrão. Aí você vai olhar lá, ele tem muito mais fubá do que a própria cúrcuma, tá certo? Do que o próprio açafrão da terra, a própria substância ali. Ele é aquela, sabe, ele é uma, ou você pode comprar a raizinha mesmo e preparar aí para você, né, colocar ali in natura mesmo, fresco, na sua alimentação, tá? Ele é uma raizinha que parece com o gengibre, mas por dentro é bem laranja, bem laranjinha mesmo, tá certo? Você pode utilizar também, tá? Mas é muito mais fácil você já comprar o pozinho, é bem mais prático, mas você pode utilizar também ele in natura, tá certo? E você pode colocar em tudo, tá? Como eu falei, cuidado aí com a procedência, tá certo? Você pode colocar em tudo, ele vai dar a corzinha, ele não dá um sabor muito forte, não. Então você pode colocar no tempero das carnes, você pode colocar no tempero dos ovos. Eu coloco no tempero dos ovos mexidos pela manhã, tá? Coloco no tempero de carne. Você pode, se você quiser, você pode tomar uma colherinha ali pela manhã, misturada em um pouco de água, com um pouquinho de vinagre de maçã. Você pode, assim, usa a imaginação, solta a imaginação aí e usa no que você quiser, tá certo? Pode cozinhar, não tem problema, tá? Coloca aí em tudo. Tudo que você puder colocar, você coloca aí. Pode até ser em cápsula também. Ai, Roberto, olha, não dá, eu não costumo comer em casa, cozinhar, fazer as coisas e tal, eu sempre como fora. Então usa a cápsula, tá certo? Não tem problema, pode usar em cápsula que não tem problema. Se pode tomar na água, pode, tá, Adriana? Pode tomar cúrcuma na água. Não tem problema nenhum, não. Darlene, então posso escolher um desses alimentos? Darlene, de preferência não escolha um. Coloque todos, sabe por quê, gente? Isso não é remédio, tá? Eu trouxe aqui para vocês 3 alimentos que são poderosos, mas eles sozinhos não resolvem nada. Nada, nada. E pelo mesmo motivo que eles sozinhos não resolvem nada, né? Eles ajudam, eles são complementos, mas também se você não vai lá, não tá na raiz, não vai lá na raiz do problema, na base, a base de tudo isso tem que ser a alimentação adequada. Tem que estar lá na alimentação adequada para você conseguir ter esses benefícios. Porque não adianta nada, por exemplo, você todo dia toma ali sua colherinha de óleo de coco, coloca o alho todo dia ali no seu, como uma finalização do seu ovo mexido, coloca cúrcuma ali também todo dia, mas na sequência come um belo de um pãozão, aquele pão francês da padaria, com queijo. Não, gente, não dá.
né? Você tem que ajudar também, tem que fazer a sua parte, tá certo? Então, tudo isso, essa base, sim, vocês vão entender melhor na próxima semana, na nossa jornada Vida Sem Candidíase, tá certo? Então, esses alimentos, eles são muito, muito bons. Não precisa escolher um deles, gente, usa tudo, tá? Isso aqui não tem problema, é comida, não é remédio. Não é uma coisa, vou tomar uma colher de óleo de coco todo dia, vai sumir a candidíase. Não vai, tá? Não vai. Já vou avisando aqui pra vocês, não vai, tá? E o que eu trouxe aqui para vocês, esses alimentos que eu trouxe aqui hoje, eles independem de qual fase do tratamento que você tiver. Então, nas 3 fases do tratamento que eu ensino, nas 3 fases do meu método, você pode utilizar isso aí. Vai te ajudar, sabe? Vai te ajudar na sua vida, mesmo depois, na sua vida inteira. Vai te ajudar a manter equilíbrio do seu corpo, bom funcionamento. Mas tem algumas outras coisas, tem alguns outros alimentos que vão depender de qual fase do tratamento que você tiver e tal. Então, esses eu não me sinto segura, tá? Esses eu não posso ter essa irresponsabilidade de vir aqui e trazer para vocês, porque se não for no momento certo, pode até te atrapalhar, tá certo? Então, esses que eu trouxe aqui, liberadíssimo, você pode usar em qualquer momento, tá certo? Em qualquer momento. Tá? Em qualquer momento do tratamento. E para acabar de verdade, lembrando aqui que para acabar de verdade com a candidíase, você precisa do tratamento completo. Não é simplesmente colocar esses 3 alimentos que eu falei aqui hoje e vai acabar com a candidíase. Grande beijo, fiquem com Deus. Obrigada pela companhia, pelas perguntas. Ficou alguma coisa sem responder? Volta amanhã, traz amanhã. Tenho mais tempo para ficar aqui respondendo perguntinhas de vocês. Espero vocês, tá certo, meninas? Grande beijo.